Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada produzida pela Ford College. Hoje, a gente vai dar o pontapé inicial em um verdadeiro tour arquitetural, explorando a transição do ecossistema EVM para o SVM. Nós vamos construir o alicerce de hoje diretamente sobre os conceitos da nossa lição anterior, aquela em que dissecamos os componentes centrais dos clientes SVM. É hora perfeita para a gente abrir essas plantas de engenharia aqui na nossa mesa e entender de uma vez por todas como separar a execução determinística do transporte de rede muda o jogo por completo. Dando uma olhada rápida no nosso roteiro, mas vamos inspecionar as plantas de engenharia desses sistemas passando por 6 pontos-chave. Começamos com o desafio arquitetural, comparamos os modelos lado a lado e depois mergulhamos nas engrenagens, o fluxo de transações, a sincronização do estado, os bloqueios, fechando com as implicações práticas de tudo isso. Certo, vamos direto ao primeiro ponto, a introdução ao desafio arquitetural. Como a gente constrói essa imensa fábrica Web3? Para começar a visualizar essa arquitetura, imaginem uma gigantesca e super coordenada linha de montagem paralela. Vale a pena a gente relembrar o motor de execução da nossa última conversa. Ele age literalmente como o coração maquinário dessa fábrica. Ele recebe os lotes já ordenados, aplica regras super estritas de bloqueio no nível da conta e processa as transações de forma isolada. E é justamente essa separação inteligente que permite lidar com volumes absurdos de dados sem gerar aqueles gargalos que a gente tanto detesta. Avançando para a nossa segunda parte, vamos comparar os modelos de cliente e inspecionar os detalhes desses diferentes projetos. E se a gente olhar para essa matriz desenhada aqui, as diferenças estruturais ficam evidentes. O modelo clássico do IVM delega a ordenação para o consenso de toda a rede e executa tudo sequencialmente, um por um. Já o modelo SVM joga essa responsabilidade de ordenação para o líder, o que libera o acesso paralelo ao estado. Claro, a contrapartida é que isso exige uma memória RAM gigantesca. No extremo oposto dessa balança, nós temos os clientes leves, que operam com base em prova sob demanda e têm uma pegada de recursos locais quase nula. Para deixar isso ainda mais claro, pensem no EVM como a fila única de um caixa do supermercado. É um sistema incrivelmente confiável, todo mundo passa por aquele mesmo corredor de forma sequencial. O problema é que em momentos de pico, as coisas podem ficar bem lentas. Agora, o SVM é como uma linha de produção massiva com dezenas de esteiras rodando ao mesmo tempo. Mas, para evitar o caos de duas esteiras tentando mexer no mesmo produto, o sistema de bloqueios de conta entra em ação como um controlador de tráfego. Eles são os responsáveis por manter a ordem no meio de toda essa velocidade. O que nos leva à parte 3, o fluxo de transações. Vamos dar uma olhada de perto na mecânica dessa linha de montagem. O caminho que uma transação faz aqui não tem nada de improviso. É uma coreografia rigorosamente ensaiada em 4 passos limpos. Primeiro, a entrada no mempool, com validações rápidas para descartar requisições mal formadas. Segundo, o líder agrupa essas transações com extrema atenção para extrair o máximo possível da execução paralela. Terceiro, ocorre a aquisição dos bloqueios, que garante uma execução isolada e determinística. E, por fim, o quarto passo é a persistência, cravando os dados de forma permanente no livro razão. Parte 4 na nossa tela, sincronização de estado. É hora de entender como a gente atualiza essas plantas globais para toda a rede. Bom, depois da execução local, os operadores encaram um novo desafio. Como propagar essas mudanças pela rede sem destruir a largura de banda de todo mundo? É um jogo de equilíbrio bem delicado. Mandar snapshots completos é ótimo e simples para a recuperação da rede, mas é excessivamente pesado em tráfego. Do outro lado, as consultas baseadas em prova economizam recursos absurdamente, mas transferem toda a carga para a rede remota servir os clientes leves. O segredo está em uma abordagem intermediária muito inteligente. E a resposta elegante para esse dilema é o diff incremental. Prestem atenção nisso. Em vez de forçar os nós a baixarem todo o histórico massivo da rede o tempo todo, a gente só propaga as alterações exatas, os chamados deltas. Isso simplesmente despenca o consumo de banda da rede, mesmo que adicione uma camada extra de complexidade na hora de verificar e montar essas peças de quebra-cabeça quando elas chegam. Chegamos à parte 5, agendamento e bloqueios. Vamos ver o que impede os congestionamentos nessa nossa fábrica acelerada. Para realmente dominar a ideia de execução paralela, a gente precisa focar no mecanismo que evita batidas quando várias transações miram a exata mesma conta. Essa lógica da tabela de bloqueios, muito comum em Rust, ilustra isso perfeitamente. Funciona assim. Primeiro, tenta-se o bloqueio, o try lock. Depois, o sistema particiona o que funcionou do que ficou travado.
As transações livres voam direto para o processamento paralelo imediato. E as conflitantes? Elas aguardam a vez na fila para o próximo lote. Terminado o processo, vem o unlock e o ciclo recomeça. É um controlador de tráfego espetacular. E, finalmente, seção 6. Implicações práticas e a nossa conclusão. Como saímos das decisões de arquitetura e chegamos até as APIs. A gente precisa dar um passo atrás e se perguntar, afinal, por que o desenvolvedor que está criando o aplicativo lá no front-end deveria se importar com detalhes obscuros de tabelas de bloqueio? A realidade nua e crua é que ignorar isso resulta em aplicações fracas. Essa infraestrutura de baixo nível ecoa direto na superfície, alterando drasticamente como o código lida com a latência, com as falhas e o que de fato significa uma transação ser considerada conformada num ambiente de altíssimo volume. A prova definitiva disso está no conceito de RPC otimista. Uma resposta otimista da API pode dizer que a transação foi aceita localmente pelo líder, muito antes da finalização do consenso global de toda a rede. Para quem está construindo a aplicação, é vital ter a clareza exata da garantia que aquela API fornece naquele milissegundo. Caso contrário, a gente corre o risco de apresentar uma confirmação falsa ou um estado totalmente volátil para o usuário final. Para fechar a nossa análise, deixa uma provocação para a gente refletir. Ao planejar o próximo grande projeto, ele vai exigir a capacidade de escala formidável e paralela de um cliente SVM? Ou a simplicidade determinística sequencial atende perfeitamente ao caso de uso? Ter um mapeamento preciso dessas opções arquiteturais é literalmente a fronteira do sucesso operacional. Muito obrigado por acompanharem este mergulho profundo produzido pela Ford College. Para continuar dominando esse e vários outros temas cruciais sobre a Web3, não deixem de acessar Ford College. Um grande abraço e até a nossa próxima imersão.